Primeiro, você tem que colocar as receitas. Dentro das receitas, você vai notar que você tem a atividade principal dessa empresa, você tem outras receitas, que pode ser um ganho de capital, você pode ter um item que cai muito, receita relativa à construção de ativos próprios, porque isso aqui é um estudo econômico, não é um estudo estritamente contábil, então ele fala sobre produto interno bruto, então ele dá um estudo muito maior do que apenas um estudo contábil. E você tem também despesa com crédito de liquidação duvidosa que você busca no DRE, e você também tem a reversão com crédito de liquidação duvidosa que você soma, se for o caso. Então, a base dessas informações são buscadas no DRE. E aqui você tem, menos. Opa, vamos colocar a ideia aqui, tá certo. Insumos. Então, eu posso ter o custo da mercadoria vendida e os tributos referentes. Então, nesse caso aqui, você vai ter que colocar tanto o CMV quanto os tributos referentes ao CMV. Normalmente, muita gente errava aqui, por qual motivo? Porque se eu tenho o estoque inicial, tem que ter os tributos referentes ao estoque inicial. Então, muitas das pessoas buscavam só o ICM da compra, porque você tem o estoque inicial mais as compras. Então, se eu vendo o estoque inicial, você tem que pegar os tributos também referentes ao estoque inicial, aqueles tributos que você descontou como recuperável, ele tem que ser somado aqui nos insumos. Se eu tiver serviço de terceiros também, então você tem a energia, a própria energia, você tem aqui nos insumos. E você tem a primeira informação, valor adicionado bruto. Então esse valor adicionado bruto, você vai pegar o item 1 menos o 2. Você tem a informação 4, depreciação, amortização, exaustão. Da onde que eu busco essa informação? Do resultado do exercício pelo regime de competência. Então, obrigatoriamente, tem que estar pelo regime de competência. Então, vamos deixar marcado aqui, regime de competência. Aí você vai para o item 5, valor adicionado líquido produzido pela entidade. Então, esse valor adicionado líquido produzido pela entidade, você está buscando o valor adicionado bruto menos a depreciação, amortização, exaustão, chegou a informação. E aí você tem a informação 6, que aí você tem o valor recebido em transferência, valor adicionado recebido em transferência. Nesse caso aqui, do valor adicionado recebido em transferência, você tem valores como resultado com a equivalência. O resultado com a equivalência ele é muito importante, porque ele pode ser positivo ou... Ele é a única informação ali que pode ser positivo ou negativo. Se for receita com equivalência, positivo. Se despesa com equivalência, negativo. Então tem que dar uma ênfase nesse ponto aqui, resultado com equivalência patrimonial. Agora, se você tiver uma receita financeira, uma receita de aluguel, não pode confundir com despesa, tá? Porque às vezes você tem uma despesa financeira, vai ser um valor remuneração de terceiros. Já é uma distribuição, se você tiver uma despesa financeira. Se eu tiver uma receita de aluguel, está no item 6. Mas se eu tiver uma despesa de aluguel, vai ser uma remuneração de terceiro, já uma distribuição. Então, um dos itens aqui, que eu vou ter que já colocar, valor adicionado total valor adicionado total a distribuir. Tá? Então, vou deixar aqui, VATOD. E o 8, distribuição do valor adicionado. Nessa distribuição do valor adicionado, você tem inicialmente um modelo trazendo 4 partes de distribuição. Porque essa aqui é considerada a parte 1. E aqui você tem a parte 2, que é posicionada para um demonstrativo que fica facultativo, que é o balanço social.
Então, no próprio padrão internacional, ele fala que quando você faz a demonstração do valor adicionado, é para se usar, tá? Se a empresa elaborar o balanço social, a parte 2 na condição da distribuição. Então, você tem a distribuição. Vamos verificar para os funcionários. Ó, você vai distribuir para o funcionário. Você vai distribuir também para o governo, nas 3 esferas. Você vai distribuir remunerando capitais de terceiros. Vou colocar ó, capital de terceiros. E você vai remunerar capital próprio. Então, vou colocar aqui, ó, capital próprio. Então, era comum, ó, você notar que o final do DRE dá o lucro líquido. O lucro líquido vai para onde? Para o DLPA. Mas aqui, ele é o capital. Então, se eu pegar o lucro líquido do exercício, ele é do acionista. Se ele é do acionista, ele é do capital próprio. Se ele é do capital próprio, às vezes você vê uma distribuição aqui, ó, dividendo, lucro retido, tá? Então, aqui podia ser, ó, reservas de lucro. Esse juros sobre o capital próprio é a empresa também o que, ó, podendo receber o acionista juros sobre o capital próprio. Tá? Porque tem acionista que ele recebe dividendos, recebe juros sobre o capital próprio e ainda tem as reservas de lucro aumentando o valor patrimonial das empresas. Então, voltando aqui, ó, tem uma questão que ele fala o seguinte, ó, coloquei só uma informação. Na demonstração do valor adicionado, a despesa com aluguel. Aonde que eu coloco a despesa com aluguel? Terceiros. Capital de terceiros. Ó, despesa com aluguéis. Eu poderia colocar, só para entender, ó, terceiros. Se eu coloco despesa de aluguéis, posso colocar despesa financeira? Ó, são condições do que, ó, da mesma informação. Um segundo exemplo que ele me passa, energia elétrica consumida. Aonde que eu tenho a energia elétrica? Ó, energia elétrica é insumos. Se for serviço prestado por terceiros, vamos dar o outro exemplo, ó. Se eu tivesse um serviço prestado por terceiro, ele entra aqui, ó. Se o serviço for prestado por terceiro, ele entra aqui. Se o serviço for prestado pela empresa, é receita, ó. Serviço que presta a empresa, receita. Serviço prestado por terceiros, aí você tem o insumo. E aí você tem mais um item, ó. Resultado positivo da equivalência patrimonial. Ó, resultado positivo. Então, vou colocar aqui, ó. É um resultado positivo com a equivalência. Então, eu tenho 3 informações. Então, nós começamos aqui na página 21. A sequência tem que ser dessa primeira questão. Ó. Como ele começou com a informação aluguel, na condição de despesa, então você colocou remuneração de capital de terceiros. Como remuneração, você só tem a C e a D. Só tem a C e a D. Na sequência, você tem a energia elétrica, que é a segunda informação. Ela é um insumo. Como insumo adquirido de terceiros, você já fica só pela C. Tá? Você tem a primeira informação, que é a remuneração de capital de terceiros, que é o aluguel como despesa. Você tem o insumo adquirido de terceiros, que é a energia elétrica. E terminando, você tem o valor adicionado recebido em transferência, que é o resultado com equivalência. Então, nós temos aqui, ó, letra C.